Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu trouxe para vocês o caso da Fabiana Renata. Ela desapareceu no ano de 1992 em São Paulo, na Zona Norte. Até o presente momento, ainda se procura pistas para saber o que aconteceu com ela. Também vamos falar um pouquinho em como a mãe conseguiu transformar essa dor do luto incerto do desaparecimento da filha em algo que ajuda milhares de famílias de desaparecidos. A partir desse momento, você se torna o nosso detetive. Eu peço para que você preste bem atenção nas informações que iremos passar aqui, nas fotos que irão aparecer e depois olhe em volta. Essa pessoa pode ser alguém que você conhece e você pode acabar solucionando algum desses casos. Também não esquece, deixa logo o seu like no começo desse vídeo e compartilhe essas informações, para que esse vídeo tenha um alcance maior e as nossas probabilidades de encontrar alguém também cresçam. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu Fabiana Renata Gonçalves. Fabiana Renata Gonçalves nasceu no dia 12 de fevereiro de 1979. A Fabiana é filha de Vera Lúcia Ranu e os seus pais ficaram muito felizes com a sua chegada quando ela nasceu, pois eles passaram cerca de 4 anos tentando engravidar. Então nós podemos dizer que a Fabiana teve ali uma família que a acolheu, a amou, deu-lhe muito carinho e também proporcionou para ela tudo de bom que eles conseguiram. Além da Fabiana, a família também tinha mais 2 filhos, mas a diferença de idade deles era grande. Quando Fabiana tinha 13 anos, os seus irmãos tinham 5 e 3 anos, respectivamente. Toda a família morava no Jardim Ipanema, próximo do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, capital. Antes da gente falar do dia do desaparecimento, é necessário que a gente entenda como era a rotina da família. Os pais da Fabiana acordavam cedo, se arrumavam, aprontavam os 2 filhos mais novos e deixavam as crianças na creche e depois iam trabalhar. A Fabiane já tinha 13 anos, então ela ficava em casa estudando no período da manhã. Por volta das 2h30 e 3 horas, ela se arrumava e saía para a escola. Ela retornava sempre por volta das 7 horas da noite. A escola onde a Fabiana estudava era perto de casa, tanto que nem era necessário pegar algum tipo de ônibus ou condução. Ela conseguia fazer esse caminho a pé. Então ela saía de casa, ia para a escola por volta das 2h30 e 3 horas, e na hora de retornar, ela sempre retornava com os seus amigos, que iam ficando ali pelo meio do caminho. A Fabiana também é descrita como sendo uma menina muito tímida, quieta, que gostava de estudar, ajudar a mãe nas tarefas de casa, a ajudar a cuidar dos irmãos. Ela também era muito caseira. Ela tinha, sim, os seus amigos, os seus coleguinhas, mas ela era bem reservada. No dia 12 de novembro de 1992, então a família fez a sua rotina normal. Os pais acordaram, se aprontaram, levaram as crianças para a creche, a Fabiana continuou a estudar no período da manhã e por volta das 2h30 ela foi para a escola. A Vera, a mãe da Fabiana, diz que naquele dia ela pressentia que algo aconteceria. Ela tinha uma sensação de angústia e de aflição que era tão forte que fez com que o seu trabalho não rendesse de maneira alguma. Aquela aflição estava lhe incomodando tanto que ela decidiu voltar para casa mais cedo. Então, por volta ali do horário do almoço, a Vera saiu do serviço, foi até a creche, pegou os 2 filhos menores e foi para casa. Pelo horário que ela estava chegando em casa, ela achou que ainda encontraria a Fabiana se arrumando antes de sair. Mas no horário que ela chegou, ali por volta das 2h40, a Fabiana já tinha saído. O restante do dia decorreu normalmente. Ela continuou ainda com aquela angústia, com aquela aflição, e por volta das 7 horas da noite, quando a Fabiana não chegou em casa e já se passava do horário dela ter chegado, a angústia e a aflição cresceu mais ainda. Ela então decidiu sair e ir até a escola e encontrar a filha ali no meio do caminho. Imaginou-se que talvez alguma coisa pudesse ter acontecido que atrasasse a filha e que ela encontraria ela ali no percurso voltando para casa com os seus amigos. Porém, dentre esse caminho, ela não encontrou Fabiana e quando chegou na escola, descobriu que naquele dia não teve aula.
os alunos haviam sido dispensados. Naquele exato momento, a Vera percebeu que alguma coisa realmente deveria ter acontecido com Fabiana, já que, pelo horário e por não ter aula naquele dia, ela já deveria estar em casa há muito tempo. Imediatamente, ela saiu procurando a Fabiana em todos os lugares daquele bairro e que ela pudesse imaginar que a Fabiana estava. Quando ela percebeu que não havia sinal da Fabiana, ela foi até a delegacia prestar o boletim de desaparecimento. Mas aí aconteceu o primeiro descaso. Os policiais responsáveis que estavam de plantão naquela noite informaram que ela deveria esperar de 48 a 72 horas antes de prestar o boletim de desaparecimento. Hoje, a gente sabe que isso não é necessário. Quando se acontece um desaparecimento de alguém, principalmente se for menor de idade, o boletim de ocorrência deve ser feito imediatamente e as buscas também devem prosseguir. A Vera então voltou para casa e as buscas nos primeiros dias foram feitas somente com ela, amigos e vizinhos que se prontificaram a ajudar. Eles passaram dias e noites a fio procurando qualquer pista que pudessem para tentar encontrar e entender o que aconteceu com Fabiana. Mas a única coisa que eles conseguiram foi que Fabiana foi vista por um vizinho, um morador ali de perto, saindo de casa por volta das 2h30, uniformizada e com material em mãos. Após passado o tempo que eles haviam informado, de 48 a 72 horas, a Vera voltou até a delegacia para fazer ali o boletim de desaparecimento da filha e pedir para que alguém ajudasse a procurar a filha, para que começassem as buscas e as investigações sobre o seu desaparecimento. Mas o policial fez desdém mais uma vez. Eles informaram que aquilo era coisa típica de adolescente, que provavelmente ela havia fugido com algum namoradinho e que logo voltaria para casa, que ela deveria esperar e que eles não fariam o boletim naquele momento. Também não iriam fazer as buscas ou investigações sobre o seu desaparecimento. Mais uma vez, a Vera voltou para casa sem a ajuda das autoridades e as buscas continuaram com as pessoas que estavam ali junto a ela ajudando a encontrar a Fabiana. Cerca ali de uma semana após o seu desaparecimento, sem ter notícias e sabendo que Fabiana não tinha o perfil de uma adolescente que fugiria de casa, a mãe voltou mais uma vez na tentativa de convencer os policiais que estavam ali de que a sua filha não teria fugido e que a família precisava de ajuda para encontrá-la. Mas, de novo, pela terceira vez, os policiais fizeram pouco caso sobre a sua angústia e sua aflição. O delegado que estava presente naquele momento perguntou qual era o motivo do escândalo que estava ocorrendo na delegacia. E o policial, em tom de deboche, informou que a Vera queria fazer um boletim de ocorrência e que provavelmente a sua filha só tinha fugido. O delegado, então, também fazendo tom de deboche, disse para o policial que fizesse então logo o boletim de ocorrência. Será isso que a mãe queria? Que fizesse, desse o boletim na mão dela e mandasse ela para casa. Agora a gente para pensar um pouquinho. Você tem uma pessoa desaparecida na sua família que não tem o perfil de ter fugido, que vive num lar amoroso, cheio de carinho, que tem tudo que necessita ali. E quando você busca as autoridades para tentar encontrá-la, você não recebe, né? Você acaba não recebendo esse apoio, esse auxílio. Você acaba literalmente ficando sozinha. É realmente muito triste saber que muitas famílias nesse Brasil, não só no Brasil, né? Eu acho que no mundo inteiro, mas como eu trato de casos brasileiros, é muito triste saber que muitas mães passam por isso. Assim sendo, o boletim de desaparecimento da Fabiana só foi feito no dia 20 de novembro, cerca de 8 dias após o seu desaparecimento, depois de muita insistência da mãe. Porém, como já havia passado muito tempo do seu desaparecimento, os policiais informaram que agora não cabiam mais a eles fazer algum tipo de investigação, que a mãe deveria procurar o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ela então, chegando lá no DHPP e falando sobre o desaparecimento da filha, também não adiantou muito. Não foram feitas até hoje nenhum tipo de investigação sobre o desaparecimento de Fabiana. Toda a busca e investigação que realmente foi feita foi pela família, pela mãe, pelos amigos que estavam ali para dar apoio e ajudar. Os anos que se seguiram após o desaparecimento da Fabiana foram anos de muita angústia e sofrimento para a família.
principalmente para os seus irmãos mais novos que não entendiam, não tinham idade para compreender o que havia acontecido. No ano de 1996, foi ao ar a novela Explode Coração pela Glória Pérez. Essa novela abordava o assunto de pessoas desaparecidas. E na tentativa de demonstrar o sofrimento que as famílias que passam por esse tipo de situação enfrentam, eles então convocaram famílias de cerca de 400 pessoas desaparecidas, para que dessem o seu depoimento e aparecessem na televisão. Esses 400 depoimentos foram ao ar entre os meses de março a maio de 1996, ao final de cada episódio. O intuito era demonstrar ali as fotos dessas pessoas e as informações e tentar encontrar alguém que pudesse ter uma pista ou fosse testemunha e solucionasse alguns dos desaparecimentos. A mãe da Fabiana foi uma das selecionadas. Esses depoimentos foram gravados na escadaria da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Então a Vera saiu de São Paulo, foi até lá, fez a gravação, houve ali então a esperança de receber alguma pista do que tinha acontecido com Fabiana, já que as informações sobre o seu desaparecimento aconteceriam e passariam na televisão em horário nobre para todo o Brasil. Porém, a frustração veio no dia seguinte, quando não se teve nenhum tipo de ligação, pista ou testemunha que pudesse ajudar. Naquele momento, a Vera percebeu o quão solitário é as pessoas que passam por esse tipo de sofrimento do desaparecimento. Ela percebeu ali a indiferença tanto da parte das autoridades do nosso Brasil, quanto também da sociedade em tentar ajudar essas famílias. Depois de ter percebido isso, a Vera então, junto com outras mães, fundaram a ONG Mães da Sé. Nessa ONG, ela se reúne na Catedral da Sé, que fica no centro de São Paulo. Milhares de mães e familiares de desaparecidos se reúnem nessa catedral desde 1996, na tentativa de conscientizar o máximo de pessoas possíveis sobre o desaparecimento. A ONG Mães da Sé ajuda milhares de pessoas em todo o Brasil. Após 10 anos na diretoria da ONG das Mães da Sé, a Vera se afastou e então fundou a ONG Mães em Luta, no dia 8 de março de 2005. A ONG Mães em Luta é uma associação nacional de prevenção e busca por pessoas desaparecidas. A ONG, além de ajudar a buscar pessoas que já estão desaparecidas, também faz a conscientização de como prevenir que outros desaparecimentos aconteçam, como, por exemplo, evitar com que a criança fique andando sozinha, fora da visão da mãe, em um lugar que esteja muito aberto, por exemplo, ou que esteja cheio de gente. E se vocês quiserem saber mais sobre a ONG, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, as redes sociais delas, elas postam sempre ali coisas interessantes que ajudam na prevenção e também a informações sobre pessoas desaparecidas. Se você quiser também, você pode ajudar com o trabalho voluntário, sempre é bem-vindo. No ano de 2015, foi feita uma progressão de idade do rosto da Fabiana. Ela foi a primeira progressão de idade feita em 3D. Esse tipo de progressão juntava ali a maneira com que se fazia o retrato falado e a tecnologia que nós tínhamos no ano de 2015 para tentar mostrar os traços e as modificações que passaram o rosto da pessoa e tentar ali mostrar como ela estaria mais atualmente. Até porque, quando ela desapareceu, ela tinha 13 anos e com o passar do tempo ela já não teria mais aquele rostinho de menina. Essa progressão de idade feita em 2015, Fabiana já teria por volta de 33 anos. A progressão de idade mais recente que nós temos é essa, que ela teria por volta de 43 anos. E essa é a aparência mais próxima que Fabiana teria nesse momento. Se você for na casa da Vera, você vai ver que a primeira coisa que você irá notar assim que chegar é um retrato da Fabiana, a última foto que ela tirou antes de desaparecer. O intuito daquela foto estar ali é para que quando Fabiana voltar para casa, ela veja que a família nunca perdeu a esperança de encontrá-la e que buscaram por ela incessantemente, independente do tempo que se passou. Essa história do desaparecimento da Fabiana ganhou manchetes, jornais, até mesmo chegou a passar em alguns programas de televisão, mas até o presente momento não se tem nenhuma pista ou testemunha que possam ajudar a solucionar o seu desaparecimento.
Acredita-se que a Fabiana tenha sido vítima de sequestro para tráfico humano. Infelizmente, essa é uma das maiores categorias de desaparecimento para as mulheres, podendo ser mantidas tanto aqui no Brasil quanto mandadas para o exterior. Então, no vídeo de hoje, nós temos o desaparecimento da Fabiana. Ela desapareceu no dia 12 de novembro de 1992, com 13 anos, após sair de casa por volta das 2h30, uniformizada, com material em mãos, para ir à escola. Porém, naquele dia não teve aula, os alunos foram dispensados e a Fabiana não voltou para casa. A família não teve apoio das autoridades, nunca foram feitas nenhum tipo de investigação para saber exatamente o que poderia ter ocorrido com Fabiana e até hoje há a busca por ela. A mãe conseguiu transformar essa dor, essa luta que ela tem diariamente, em algo que pudesse ajudar milhares de mães, fundou a ONG Mães em Luta, ajuda hoje em dia muitas pessoas em todo o Brasil e ainda faz a conscientização para a prevenção para esse tipo de crime, a gente pode dizer. Até porque aqui no Brasil, desaparecimento não é crime, não é prioridade e é por isso que muitos casos ficam sem investigação. Se você viu Fabiana em algum lugar, é testemunha ou tem uma pista, nem que ela seja pequenininha, você pode ligar para 181 ou 190, você não precisa se identificar. O seu testemunho e essa pista que você tem pode ser o suficiente para solucionar esse caso. Uma curiosidade que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Daquelas 400 pessoas que desapareceram, que foram até a Catedral da Cinelândia no Rio de Janeiro fazer o depoimento, cerca de 70 delas foram encontradas e voltaram para as suas famílias. Se você tem uma história de desaparecimento e quer transformá-la em vídeo, basta entrar em contato comigo que eu vou atender com muito amor e carinho. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!